O que leva uma pessoa a querer tirar a sua própria vida? Eu demorei muito tempo para gravar aqui esse vídeo, mas eu senti que eu precisava compartilhar isso. Não sei quem é que vai alcançar, quem esse vídeo vai alcançar, mas eu tenho certeza que, assim como Deus mudou a minha vida, tem pessoas que precisam também saber disso, que precisa ter a sua vida transformada, assim como a minha foi. E o que leva uma pessoa a querer tirar a sua própria vida? Eu fui uma dessas pessoas que eu tentei tirar a própria vida. Só de falar, eu sinto uma emoção muito grande, porque foi tão maravilhoso o resgate que Deus fez na minha vida que me enche os olhos de lágrimas só de pensar. Mas o que leva uma pessoa a querer tirar a sua própria vida? Você está se perguntando isso? Você já teve essa sensação? Você já sentiu isso dentro de você? Então, se você já sentiu isso, se em algum momento da sua vida você já tentou por algum segundo ou pensou por algum segundo em acabar com o seu sofrimento, acabar com aquilo que mais precioso Deus te deu, que foi a vida, fica nesse vídeo, porque eu quero contar um pouco da experiência que eu tive sobre isso. E isso vai fazer tanto sentido porque foi ali que eu descobri o porquê que a gente tenta tirar a nossa vida. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu tinha por volta dos meus 16 anos, 15, 16 anos, e foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, porque eu tinha um pai que ele bebia muito, um pai que ele não era um pai tão presente, mas que todos os finais de semana o que sondava o nosso coração era um medo. E eu falo nosso coração porque eu tenho certeza que os meus irmãos compartilhavam da mesma sensação. E o medo era porque final de semana era sinônimo de bebida, de agressões com palavras, tentativas físicas, e aquilo trazia um ambiente em que eu determinava, eu morava no inferno. É assim que eu falava. Apesar de não conhecer a Deus, eu sempre falava, conversava com Deus, porque eu sabia que existia alguém lá em cima que estava vendo tudo. E que, se quisesse, poderia mudar totalmente o rumo da minha história. E um certo dia, em meio à nossa rotina, aquele pai, ele teve uma mudança, ele parou de ser o pai que todos os finais de semana bebia, que judiava da gente, não só com palavras, mas também poucas vezes fisicamente. Mas ele passou a ser um pai adoecido, um pai que começou a ter depressão, começou com picos de loucura e do medo, do efeito do álcool, eu me deparei com o medo do efeito do que tudo aquilo, a depressão, toda aquela doença do meu pai poderia trazer de mal. E nessa época morava minha mãe, meu pai e uma irmã e eu. E todas as noites eram noites perturbadas, porque a gente não conseguia dormir direito, porque ele tentava praticamente todas as noites matar a nossa mãe. Mas o incrível era que... incrível. Eu ficava de plantão, quando eu chegava da escola, eu ficava de plantão até 2 da manhã, mais ou menos, enquanto a minha irmã dormia. A gente fazia meio que essa... Ai, dorme, e eu fico.
E depois eu durmo e você fica acordado meio que de plantão mesmo, sabe? Para que nada acontecesse com a nossa mãe. E aquilo foi consumindo. Eu era uma adolescente que eu não tive a chance de ser um adolescente cheio de gostos, cheio de vontade. Eu tive que ser um adolescente que vivia em um ambiente totalmente diferente e que sofria porque não reconhecia o pai que tinha, desejava um pai totalmente diferente e não vivia em um ambiente de amor, de cuidado. Isso não era a nossa realidade. Mas em um determinado momento, um dia eu cheguei em casa pela manhã, eu tinha ido buscar água, porque a nossa realidade era trazer água na cabeça, água de balde, para a gente suprir as nossas necessidades de água. E um dia eu cheguei em casa e mais uma vez o meu pai não estava, era de rotina, né, constante. Ele juntava uma trouxinha com uma roupa, alguma coisa do tipo e saía. Ele ia andar, vagar e dizia que ia embora. E a gente ficava apreensiva porque não sabia para onde ir, o que ele ia fazer e tudo mais. E nesse dia, eu cheguei em casa e eu perguntei para minha mãe. E por que esse dia me marcou tanto? Você vai perceber que esse dia é a resposta para essa pergunta que eu fiz inicialmente. Por que a gente tenta contra nossa própria vida? Qual é essa força? O que acontece? Nesse dia eu cheguei em casa e eu perguntei para minha mãe pelo meu pai, e ela falou: "Ah, fez uma trouxinha aí, pegou um facão e foi embora". E na época quando a gente morava era canavial, mata fechada e era um ambiente, era um local meio que deserto e perigoso, porque as pessoas acostumavam colocar carros roubados, incendiar pessoas lá dentro. Então, assim, era bem perigoso. E era mata fechada e canavial. Então eu falei, vou atrás. Vai que ele tenta se matar. Eu não quero deixar que isso aconteça. E nessa época, se eu não me engano, eu tinha de 15 para 16 no máximo. E eu fui atrás. Quando eu fui atrás, eu estruturei uma estratégia para que eu pudesse sair daquele ambiente perigoso o mais rápido possível. Então, eu entrava em uma carreira de cana, não sei se você vai entender, mas uma carreira de cana, e 5 para lá e 5 para cá era a minha visão. Então, eu conseguia ver algum movimento do meu pai se ele estivesse naquele meio. Então, eu fazia uma cobertura de 10 carreiras de cana, que era a minha visão. Mas o canavial era enorme. E eu comecei indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até que em uma altura eu cheguei em um local, não sei se você conhece, mas onde tem cana, tem que ter um reservatório de água para se aguar as canas. Então existia um reservatório de água lá e eu cheguei nesse reservatório de água. Profundo, ele era profundo e estava muito sujo. A água tava verde, dava para ver que tinha sapo, provavelmente tinha cobra, outros bichos, sabe? E eu olhei assim, eu cheguei bem na beiradinha e eu olhei assim, eu falei, nossa, que ele não tenha se jogado aí. Olha a morte miserável que ele iria ter. E naquele instante, eu ouvi uma voz. Então, eu não falei e verbalizei isso, mas eu pensei. A minha alma fez, trouxe isso, né? Verbalizou isso na minha mente. E daqui a pouco eu ouvi uma voz. E essa voz, ela dizia assim: olha a vida miserável que você está tendo. Você não dorme direito. Você não se alimenta direito. Seu pai não gosta de você. Sua mãe não tá nem aí por você. Você não consegue dormir. Olha a vida miserável que você está tendo. Se joga. Nem vai doer. Você nem vai sentir.
Ninguém vai sentir a tua falta. Se joga. E por um instante, tudo aquilo que aquela voz me falava era exatamente aquilo que eu me sentia e que eu vivia. E naquele momento, parecia que a minha vida não fazia sentido. Não fazia sentido tanto sofrimento. E aquela voz, tudo aquilo que ela me falou, me convenceu. Me convenceu. Então eu acreditei realmente que não ia doer, realmente que ninguém gostava de mim, que ninguém se importava por mim, de mim, e também que se eu fizesse aquilo, ninguém ia sentir a minha falta. Aquela voz realmente me convenceu. E aqui eu lembro de uma passagem que está lá em João 10:10, que fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E ele vem usando exatamente aquilo que você vê, aquilo que você sente. Então é muito mais fácil uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, que vivendo o que eu estava passando, ser convencida pelo ladrão para fazer exatamente isso. Se joga, nem vai doer. Olha a vida miserável que você está tendo. Ninguém vai sentir a tua falta. Seu pai não tá nem aí para você, sua mãe muito menos. E quando eu olhei para tudo aquilo que eu vivi, que estava vivendo, eu fui convencida. Eu fui convencida. Era algo que eu queria fazer? Não, não era. Não era, não era. E quando eu ia fazer o ato de me jogar, eu tenho certeza que se eu me jogasse naquele lugar, eu ia morrer. Ninguém ia me encontrar. Eu ia morrer. E aí, quando eu ia me jogar, eu ouvi uma voz que me trouxe tanta paz. E essa voz dizia assim: filha, espera só mais um pouquinho. Ele não tá aí. Espera só mais um pouquinho. Era o próprio Deus falando assim: aguenta só mais um pouquinho que isso vai passar. Aguenta só mais um pouquinho que isso vai passar. E aí, quando aquela verdade, aquelas palavras entraram dentro de mim, eu falei: imagina que eu vou terminar, que eu vou fazer isso contra mim. Então eu neguei tudo aquilo que o diabo tinha colocado na minha alma e tinha verbalizado dentro de mim. Eu falei: imagina que eu quero tirar a minha própria vida, que loucura! Não! Então eu caí em si. E quando eu vi a voz: filha, espera só mais um pouquinho, eu falei: então me leva. Eu tô cansada, me leva, me mostra onde ele está, porque eu tô cansada de procurar e não encontrar. E Deus, ele me levou exatamente aonde o meu pai estava. E Deus, ele foi tão bom que eu não precisei entrar, fazer a estratégia das 5 carreiras de cana. Ele me levou exatamente na carreira de cana em que o meu pai estava. E quando eu estava me aproximando, ele falou assim: agora chama por ele. E eu comecei a chamar, coisa que eu não estava fazendo antes. Eu comecei a chamar: pai, pai. Eu chamava o nome do meu pai. E daqui a pouco, eu vi um movimento no canavial. Era como se alguém tivesse indo embora. E eu vi o meu pai lá. Então, na minha mente, veio aqui. Ele estava namorando com uma vizinha. E Deus não me permitiu que eu pegasse ele no ato.
Mas Deus não permitiu coisa muito maior. Deus não permitiu que eu tirasse a minha vida, aquilo que Ele me deu, e que não era a minha vontade. Então eu não sei você que está aí do outro lado, se você está tendo esses pensamentos, essas sensações, esses sentimentos, se você está ouvindo essas vozes. Eu só posso dizer uma coisa: não é vontade sua. É uma influência demoníaca que o diabo está colocando, usando para tirar a tua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, e você precisa saber disso: essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus e não é a sua vontade. Talvez o momento que você está passando agora seja um momento de dificuldade, de dor, de pergunta, de solidão. Mas espera só mais um pouquinho. Deus, ele vai mudar a sua história. Deus, ele vai mudar tudo isso que está acontecendo. Assim como ele fez com a minha. Espera só mais um pouquinho. Porque a palavra de Deus em João 10:10 fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas olha só o que diz depois: eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente em abundância. Depois de, sei lá, uns 6 anos, o meu pai se matou. E mais uma vez, Deus, ele me livrou da morte. Mais uma vez. Mais uma vez. E ele mudou a minha história por completo. A ponto de eu estar aqui falando sobre isso em um vídeo. Mas Jesus, ele veio para dar vida, vida em abundância, vida em plenitude. Depois desse tempo, eu comecei a consumir esse Deus que tinha falado comigo: filho, espera mais um pouquinho. Ele me chamou de filha. Ele sabia exatamente qual era a minha dor. Era não ter um pai presente, era não ter uma mãe presente, era estar vivendo tudo aquilo. Não me sentir filha. E ele me chamou de filha. Filha, espera só mais um pouquinho. E eu comecei a querer conhecer esse pai. Conhecer mais essa voz que disse: filha, espera só mais um pouquinho. Que cuidou de mim a ponto de não me permitir ver o meu pai numa cena com uma mulher que não era minha mãe. Então Deus, ele cuida da gente de uma forma extraordinária. E se você nesse momento tem tido pensamentos perturbados, pensamentos de morte, pensamentos de tristeza, pensamentos confusos, entenda uma coisa: não é você. Entenda uma coisa: você precisa compreender que essa voz, essa vontade, esse sentimento é tudo um plano do inimigo, do ladrão, do diabo, assim como você queira chamar, para matar a sua vida, para roubar aquilo que de mais valioso você tem e que não foi você que deu, foi o próprio Deus. Então espera só mais um pouquinho. Pede para que o Espírito Santo ele coloque essa certeza no seu coração. Pede para que Deus envie os anjos ao teu favor, para que você seja resgatada, livre de toda a armadilha do diabo. E se você conhece alguém que tem vivido uma vida destruída, tem sentido esses pensamentos, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. E entenda uma coisa: o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar a tua paz, ele quer matar a sua alma, aprisionar a sua alma e sujar
o teu espírito de sangue, do seu próprio sangue. Então não caia na armadilha do diabo. Não faça com que ele triunfe. Faça com que ele seja envergonhado. Que ele seja envergonhado. Espera só mais um pouquinho. Deus, ele vai mudar a tua história. Deus, ele vai mudar a tua vida. Deus, ele vai fazer assim como ele fez comigo. Eu sei que às vezes a gente se pergunta, mas por que eu tô passando isso? Eu me perguntei tantas vezes. Falei, por que eu tô passando por isso? Por que eu preciso passar por isso? A gente não sabe, a gente não conhece o nosso futuro. A gente não tem nem noção porque nós estamos aqui, qual a nossa missão aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E essa passagem tem uma missão. E muitas das vezes, para a gente cumprir a nossa missão, é necessário que nós passamos por momentos de aperfeiçoamento. Só que aperfeiçoar nunca será na alegria. A gente vai passar por situações que vai precisar sangrar aqui dentro. Mas lá na frente, você vai olhar para trás e você vai contar. Contar, como eu estou contando agora para você. O porquê você passou por isso. E Deus, ele mostra, e eu falo que assim, ele me mostrou através desse acontecimento que nós não temos essa vontade de destruir a nossa própria vida. O meu pai, eu acredito que uns 6 anos, 5, 6 anos depois, ele tirou a própria vida. E naquele momento eu entendi que não foi ele que se matou. Não. O diabo usou as mãos dele para que isso acontecesse. Mas quem tirou a vida do meu pai foi o próprio diabo. Como assim ele tem poder para isso? Tem. Ele tem poder para isso. Mas eu questionei muito a Deus porque que Deus não tinha permitido que eu entrasse para quem sabe salvar ele novamente. Ou por que Deus tinha permitido que aquilo acontecesse. E Deus falou assim para mim: tem coisas que eu permito, mas que não é a minha vontade. Só que eu te dei o livre-arbítrio. Você abre e você fecha a porta. Se você abre a porta para o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Se você abre a porta para Deus entrar na sua vida, ele vem para te dar vida plena, vida abundante. E Deus falou para mim que o meu pai abriu a porta para a pessoa errada. E não teve forças para fechar essa porta. Mas assim como o diabo também tentou entrar na minha vida, na minha casa, no meu eu. E eu fechei a porta para ele. E eu abri a porta para Deus. Então, quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu reconheci o sacrifício que ele fez na cruz por mim, quando eu reconheci aquela voz, filha, espera só mais um pouquinho. Quando eu entendi que aquela sensação que eu tinha, que tinha alguém olhando por mim, lá em cima, no céu, eu entendi que existia um pai que me amava, que me ama, que cuida de mim. Então eu decidi abrir a porta para essa pessoa. E automaticamente, quando eu abri a porta para Deus, eu fechei a porta para o diabo. Talvez o que você está precisando, o que eu precisei lá atrás, quando eu tinha os meus 17 anos, 15, 16 anos, foi fechar a porta para o diabo e abrir a porta para Deus. E hoje
ter a minha vida transformada para a honra e glória do Senhor. Então, espera só mais um pouquinho. Vai fechando a porta para o diabo e vai abrindo a porta para Deus. E tenha essa certeza, que diz lá em João 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida, vida plena, vida abundante. É isso que Jesus veio fazer. Veio nos dar a vida em abundância. É só Ele que salva, é só Ele que liberta, é só Ele que cura. Mas você precisa abrir a porta para que Ele entre. Porque Ele diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Mas se você não abrir a porta, ele não tem como entrar. Ele não tem como entrar. Então você precisa. Suponhamos que isso aqui é a sua casa. É você. É o seu eu. Jesus, ele tá aqui, ó. Como que ele faz isso? Como que ele avisa que tá batendo a porta? Sabe esse sentimento de dor, de parece que nada tá acontecendo, essa angústia. Parece que você tá vivendo um inferno. Todo esse sofrimento que você tá é uma forma de Deus bater a sua porta. Para mim foi exatamente isso. Eu não dormia direito, para você ter ideia, a minha irmã e eu, pra gente conversar, a gente conversava escrevendo no caderno. Então a gente escrevia e eu passava para ela lia, respondia e era assim o nosso diálogo dentro de casa, porque a gente não conseguia nem conversar. Porque se a gente conversasse, já era motivo de briga, já era motivo do meu pai ficar meio... perdia toda a sua estrutura, todo o seu domínio, ia para cima. Então, essa foi a forma de Jesus ele bater na minha porta. E a partir do momento que eu decidi não tirar a minha vida, eu fiz isso aqui para Deus, ó. Eu abri. E ele foi entrando, não foi tudo de uma vez, sabe? Ele foi entrando com sentimentos, ele foi entrando com o conhecimento dele, ele foi entrando com o amor, ele foi entrando com proteção, ele foi entrando com o sentimento e o desejo de perdão. Ele foi entrando. E ao tempo que ele foi entrando, ele foi limpando o meu eu. Ele foi me limpando. E ao tempo que ele ia me limpando, eu ficava livre de todas as condenações que o diabo trouxe para minha vida. Então espera só mais um pouquinho e abre a porta para que ele entre na tua vida. Abre a porta. Vai no teu quarto, fala: eis-me aqui, Senhor. Muda a minha história. Porque um dia eu falei assim para Deus: eu já ouvi falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Então transforma a minha vida. Muda esse vazio que está aqui dentro de mim. Muda. E no dia 15 de junho de 2020, eu falei assim para Deus: a partir de hoje, Deus na minha vida em primeiro lugar. Aonde tu me enviar, eu irei. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Mas entenda uma coisa. Essa vontade não é sua. Não é uma vontade que nasce dentro de nós. Nosso espírito, ele não foi criado para isso. O diabo, ele quer sujar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Essa vontade não é sua. A vontade de tirar a minha própria vida não era minha. Era uma cilada que o diabo colocou. Para a honra e glória do Senhor,
Deus, ele chegou no momento exato. Ele chegou exatamente naquele momento em que eu estava sendo convencida de tirar a minha própria vida. Mas ele falou assim, filha, espera só mais um pouquinho e eu nunca vou esquecer disso. Eu nunca vou esquecer disso. E a minha vontade é de chegar lá no céu e dizer, pai, fala de novo. Filha, filha. Então deixa eu te falar uma coisa. Não permita que o diabo ele tire a sua vida, porque ela não é sua. Ela pertence a um Deus vivo que transforma, que cura, que liberta e que está pronto para entrar na sua casa, no seu eu, se você quiser. Amém.